Olá galera, bem, estamos aqui na nossa terceira videoaula, não é? E para responder a pergunta da aula anterior, que era saber a corrente total do circuito, saber também a corrente que passava pelos resistores, a gente vai, além de nos valermos da lei de Ohm, nós vamos também utilizar a lei das malhas e a lei dos nós. Vejamos então uma introdução sobre o que é a lei dos nós. Vejam que aqui neste circuito nós temos uma fonte de voltagem, uma pilha, que lança uma corrente que está aqui em vermelho. A corrente se divide entre a corrente 1 e a corrente 2. A corrente 1 passa por esse resistor da esquerda, a corrente 2 passa pelo resistor da esquerda, e elas se juntam novamente, formando a corrente total que volta para o polo, que vai para o polo negativo da pilha. Vejam, aqui nessa representação, né, como o próprio nome da lei diz, que é a lei dos nós. Bem, para a gente entender o que é a lei dos nós, nós temos que saber o que é um nó. Um nó, conforme mostra aqui, nessa figura, nessa parte de cima e nessa parte de baixo, um nó a gente pode pensar assim como um local onde a corrente se divide, né? Aqui nesse caso a corrente vem pelo esse resistor de cima e se divide em duas, e neste outro nó a corrente se une a corrente do primeiro resistor com o do segundo, elas vêm e se juntam novamente, refazendo o valor da corrente total, tá? Bem, agora é o seguinte, vamos ver o enunciado da lei dos nós. O que diz? Que a corrente que entra em um nó tem o mesmo valor das correntes que saem do nó. O oposto também é válido. As correntes que saem do nó vão ter o mesmo valor da corrente ou das correntes que entram no nó. Bem, e esse valor, o que seria? Por exemplo, aqui nós temos uma corrente total. Pegando esse circuito, igual a esse mostrado aqui, nós temos a corrente total que entra no nó vale 5 amperes e sai 2 amperes de corrente no resistor da esquerda, mais 3 amperes saem deste nó e passam pelo resistor da direita. Então, os 5 amperes é igual aos 2 amperes do primeiro resistor mais os 3 amperes do segundo. Certo? Então, o que entrou 5, saiu 5. 2 mais 3, que é 5. E vejam que aqui neste nó de baixo, apesar de não ter sido representado, né, mas a gente sabe que é um nó, as correntes que entram, 2 mais 3, 2 amperes mais 3 amperes, é a mesma que sai, que é os 5 amperes. Então, vejam, a corrente aqui também, a lei dos nós continua válida. A corrente que chega no polo negativo da pilha é a corrente total de 5 amperes. Certo, gente? E aqui, a lei dos nós vale para poderíamos ter outros resistores conectados neste nó. Enfim, um circuito pode ser complicado muito mais do que esse aqui, né? Mas ainda assim vale a lei dos nós. E um pouco assim relacionado com a justificativa da lei dos nós. Por que a lei dos nós funciona? Porque num circuito há conservação de carga. Conservação de carga, o que é? A corrente de prótons que entra no nó é a mesma que sai. Significa o que é corrente? Corrente é a carga dividido pelo tempo, não é? Então, como há conservação de carga, não há prótons nem elétrons criados aqui no circuito,
então não há perda de prótons nem o acréscimo de prótons. Consequentemente, a quantidade de carga, logo a de corrente, permanece a mesma no circuito, certo? Bem, e a lei das malhas? Para a gente entender a lei das malhas também, vamos saber o que é uma malha. Malha é uma região fechada do circuito, tá? Então, neste circuito aqui abaixo, como exemplo, nós temos a malha 1 em amarelo e a malha 2 em azul. A malha 1 tem como componentes a pilha, né, a fonte de voltagem, e o resistor aqui do meio. E a malha 2 tem o resistor aqui da direita e também o resistor do meio. Então vejam que não tem problema haver um resistor, aqui no caso desse do meio, que participa de duas malhas ao mesmo tempo. Isso a lei das malhas não impede, tá? Daqui a pouco eu vou enunciar a lei das malhas, mas primeiro vemos isso, que aqui nesta malha nós temos dois elementos, a pilha e o resistor, e na malha 2 nós temos os dois resistores como componentes da malha número 2. Bom, na lei das malhas há três coisas a serem consideradas, a primeira, a segunda e a terceira, que devem seguir na mesma ordem, tá? Então sempre a voltagem da pilha terá um sentido positivo. Escolhemos o sentido da voltagem da pilha como sentido positivo. O sentido da voltagem de um resistor de uma malha será oposto ao sentido da corrente que passa por ele. Vamos ver cada um desses itens passo a passo, gente, para vocês entenderem melhor. Tá? Bem, depois eu vou enunciar a lei das malhas. Primeiro eu gostaria de falar sobre o número 1. Primeiro, sempre a voltagem da pilha terá sentido positivo. Então aqui nós temos um circuito com uma fonte de voltagem, né, no caso uma pilha, um resistor e mais um outro resistor ligados em série, tá? Então nós convencionamos aqui na lei das malhas que a voltagem, no caso de 10 volts dessa pilha, vai ser sempre uma flecha que aponta do polo negativo da pilha para o polo positivo, sempre vai ser assim. Qualquer circuito que vocês tenham lá, uma pilha qualquer, vocês façam o sentido da voltagem da pilha como o do polo negativo para o polo positivo, tá? Isso é o que diz no primeiro item aqui. Tá? E este sentido será o sentido positivo, tá? Então, o que significa o sentido positivo em uma malha? Significa, ora, escolhermos ou o sentido horário ou o sentido anti-horário. Então, positivo neste caso é aqui no caso para cima, e que é o que? Vamos fazer a volta aqui, a gente vê o que? Que este é o sentido horário. Então, o sentido da voltagem da pilha ou da fonte de voltagem é sempre o sentido positivo, e no caso aqui é o sentido horário, tá? Bom, e agora vamos ver o que diz no número 3 sobre o sentido da voltagem dos resistores. Será sempre o sentido oposto ao do sentido com que a corrente passa pelo resistor, tá? Então, vejamos. Vamos considerar a pilha primeiro. A pilha lança uma corrente de prótons que vai do polo positivo da pilha e passa pelo circuito e vai até o polo negativo. Consequentemente, a corrente de prótons, essa aqui, em roxo, lilás, ela aqui no resistor de cima ela passa pela direita, né? Porque ela faz a volta aqui. Tá? Então a corrente passa da esquerda para a direita. Então, como a gente viu aqui no terceiro item, aqui o sentido da voltagem de um resistor de uma malha será o
oposto ao sentido que a corrente que passa por ele. Então, se a corrente vai para a direita, a voltagem vai para a esquerda. Bom, daí a corrente vem, agora aqui no resistor de baixo a corrente vai para a esquerda, logo a voltagem aponta para a direita, essa flecha azul que aponta para a direita, tá? Então, o que a gente conclui? Bom, aqui a gente já sabe os sentidos das voltagens da pilha e dos dois resistores. O sentido aqui da voltagem do primeiro resistor, desse resistor de cima, é para a esquerda, então é sentido horário ou anti-horário? Vamos ver, fazer a volta aqui, ó, a gente faz a volta e vê que é o sentido anti-horário, tá? E essa aqui, voltagem em azul, ela vai para a direita, sobe, vem, é também sentido anti-horário, tá? Então nós temos o que? Uma voltagem de 10 volts da pilha no sentido horário, tá? Que é considerado sentido positivo, portanto é 10 volts, no caso é mais 10 volts, não é? E aqui em verde, em azul, nós temos voltagens no sentido anti-horário, consequentemente são voltagens negativas, no caso menos 7 volts e aqui menos 3 volts, tá? Então agora que a gente sabe qual é a voltagem da pilha, o sentido da voltagem, o valor, se é positivo ou negativo, e sabemos essas mesmas informações para as voltagens que passam pelos resistores, vamos ver o que diz a lei das malhas. Ó, vejam aqui, numa mesma malha, a soma das voltagens dos componentes desta é igual a 0. Tá? Então, ó, aqui nós temos uma malha, certo? Nós temos 3 elementos, a pilha e 2 resistores. Então, a soma das voltagens tem que ser 0. E aqui, está certo o que foi mostrado aqui ou não? Vamos verificar, eles vão ver que sim, né, gente? Ó, então, 10 volts é positivo porque é no sentido horário, menos 7 volts, que é no sentido anti-horário, menos 3 volts, que é no sentido anti-horário. Então, 10 menos 7 menos 3, 10 menos 7 é 3, 3 menos 3, 0. Então, aqui a lei das malhas está funcionando. A gente tem valores numéricos para as voltagens e sabemos que a soma tem que ser 0. Tá? Então, a gente só vai aplicar a lei das malhas depois que a gente souber o sinal, né, das voltagens da pilha e dos resistores desta malha em questão. Vejam, se aqui nós estivéssemos trabalhando a lei das malhas, nós simplesmente teríamos a voltagem da pilha e a voltagem desse resistor, porque aqui só temos esses dois componentes. E aqui na malha 2 nós teríamos que analisar a voltagem deste resistor do meio e do resistor da direita, certo? Então, gente, aqui está a lei das malhas, o cálculo numérico, não é? E então é isso, tá, gente? Na próxima videoaula eu farei exercícios com vocês para a gente calcular, nos valendo da lei de Ohm, lei das malhas e lei dos nós, para a gente calcular voltagens, correntes, tudo que passa por um circuito que tenha 1 ou 2 ou até 3 resistores, tá, gente? Muito obrigado por assistir a videoaula.